Fala, arretado! Tudo bom com você? O meu nome é Enio Marques e esse é o De Tudo Um Pouco, o seu canal de curiosidades aleatórias aqui no YouTube. Em abril de 2023, o naufrágio do RMS Titanic completou 111 anos. A catástrofe do luxuoso navio que afundou em 1912 em sua viagem inaugural no Atlântico Norte é um tema muito recorrente na cultura pop, tendo sido retratada em livros, poesias, músicas e principalmente no cinema, com o filme Titanic de 1997. Mas, por trás de todo esse impacto na cultura pop, existe uma parte da história que muitos desconhecem. É a história dos sobreviventes do Titanic. Então, fica aqui comigo que eu vou trazer essas histórias para você. Mas antes, deixa o seu joia ou o seu desjoia, comente aqui embaixo, se inscreva no canal e bora arrochar o nó. Bem, o naufrágio do Titanic em 1912 você já conhece, né? É a catástrofe marítima mais conhecida da história. Dos 2.200 passageiros a bordo, mais de 1.500 pessoas perderam a vida. E para você que estava aí na expectativa de que eu fosse falar de Jack e Rose, eu tenho uma péssima notícia para você e uma ótima notícia para mim. Esse casal nunca existiu. É tudo ficção. E ainda bem, porque eu acho a Rose uma personagem muito egoísta. Nem para dividir a tábua com o rapaz. Fora que esse romance meloso e piegas acabou ofuscando a história dos verdadeiros sobreviventes do Titanic. Entre os sobreviventes reais do Titanic, há histórias de coragem, sorte e determinação. E aqui estão algumas dessas histórias. Violet Joseph era uma enfermeira que trabalhava para o White Star Line, a empresa dona do Titanic. Ela já havia sobrevivido a uma colisão de um navio com outra embarcação, isso um ano antes do Titanic afundar. Durante o naufrágio do Titanic, ela conseguiu entrar em um bote salva-vidas, mas ela teve que remar para longe para evitar ser sugada pela sucção do navio durante o afundamento. Durante a Primeira Guerra Mundial, Violet foi convocada para servir como enfermeira a bordo do navio Britannic. Apesar de funcionar como um hospital, o navio foi torpedeado por um submarino alemão e, adivinha, afundou. Nossa! E mais uma vez, ela sobreviveu para contar a história. Ela não sobreviveu a um, ela não sobreviveu a 2, ela sobreviveu a 3 acidentes marítimos. Por tudo isso, Violet ficou conhecida como a Miss Inafundável. E você, teria coragem de embarcar com essa moça a bordo? Hein? Masabumi Osono, nascido em uma linhagem de samurais, foi o único japonês a bordo do Titanic. Seu senso de agilidade e inteligência o ajudaram a conseguir uma vaga em um bote e assim salvar a sua vida. No entanto, a sua vida nunca mais foi a mesma. Quando ele voltou para Tóquio, ele foi duramente criticado por não ter demonstrado as virtudes de um guerreiro samurai de sacrifício, honra e coragem, por ter desrespeitado a fila de prioridades. Ele foi considerado um covarde e sua história foi contada em todos os jornais. Se tivesse vivo hoje, tenha certeza que ele tinha sido cancelado em todas as redes sociais no Japão. A crítica foi tão forte que Masabumi perdeu seu emprego e continuou sendo criticado até a sua morte aos 68 anos. Só em 1997, com o lançamento do filme Titanic, o governo japonês homenageou Masabumi Osono com uma condecoração póstuma, finalmente concedendo a redenção que ele tanto merecia.
Já diz o ditado popular, mais vale um medroso vivo do que um corajoso morto. Daniel Buckley foi um dos sobreviventes do naufrágio. Porém, a forma como ele se salvou é um tanto quanto curiosa. Disfarçando-se de mulher, ele jogou um chale sobre si mesmo para tentar entrar no bote salva-vidas. Quando os oficiais se aproximaram e pediram para que os homens cedessem suas vagas para crianças e mulheres, Buckley sentou num cantinho e, desolado, começou a chorar. Foi nesse momento que uma das mulheres ajudou a camuflá-lo, cobrindo com seu próprio chale. Os oficiais não perceberam a artimanha e, assim, permitiram que ele permanecesse no bote. Let's create some space over there. Move forward and up. Hey, not too quickly, madam. How dare you! Get in there, will you? Now come on, this way, madam. Pois é, na hora do aperto, toda masculinidade se esvai, né não? Dorothy Gibson foi uma atriz norte-americana que esteve a bordo do Titanic. Apenas um mês após a tragédia, ela já estava estrelando um filme chamado Saved from Titanic, Salva do Titanic, onde ela atuou interpretando ela mesma. E olha que louco, além de estrelar o drama, ela também roteirizou e ela estava usando a mesma roupa que ela usou na noite da tragédia. O filme foi um sucesso na América, na França e na Grã-Bretanha. Mas, infelizmente, um incêndio no Eclair Studios em Nova Jersey, nos Estados Unidos, no ano de 1914, destruiu todas as películas. Não sobrou uma para contar a história. Dorothy Gibson faleceu em 1946, aos 56 anos de idade. Na época, com 33 anos de idade, Charles Joguin estava trabalhando como chefe de cozinha a bordo do Titanic. Surpreendido pela colisão com o iceberg e tendo recebido a informação de que os botes salva-vidas seriam lançados ao mar, Joguin preparou toda a sua equipe para produzir suprimentos para que pudessem ser levados até os botes salva-vidas. Porém, na primeira pausa do trabalho incessante, Charles teve uma recaída e começou ali a beber um uísque de leve, para reduzir o estresse. Após se embriagar, Charles Joguin criou coragem, subiu até o convés e começou a ajudar a população a embarcar nos botes salva-vidas. Bebo cego, ele teve uma ideia que ajudou a salvar algumas vidas naquela noite. Simplesmente, ele atirou cadeiras e mesas para servirem como boia de flutuação para as pessoas que estavam na água gelada sem o amparo dos botes salva-vidas. Joguin foi o último tripulante a deixar o navio. Ele inclusive é retratado no filme Titanic de 1997. Veja. डिवाइस यूज कर सके और इसके बाद उन्होंने भी उस जमा देने वाले पानी में कूद लगा दी। एल्कोहल ने चार्ल्स की बॉडी को गर्म रखा और वो घंटों समुद्र में. Após o afundamento do navio, ele ficou pairando no mar gelado de menos 2 graus centígrados por 3 horas consecutivas. O fato dele ter consumido álcool ajudou a reduzir a necessidade de calor no organismo, o que facilitou bastante para que ele pudesse sobreviver até conseguir um espaço num bote salva-vidas. O RMS Titanic transportava oficialmente 12 animais, entre eles pássaros, cachorros, galos e galinhas, que estavam a bordo do mais luxuoso transatlântico daquela época. Mas, entre os sobreviventes da tragédia, existiram apenas 3 cães. 2 Spitz alemães anão, também conhecido como Lulu da Pomerânia, e um piquinês. We don't have much time. Murdoch!
Uma bolacha! Ou seria biscoito? Ih, rapaz. Uma bolacha que sobreviveu ao naufrágio do Titanic é provavelmente um dos produtos mais estranhos, mais caros do mundo. Ele foi vendido por 15 mil libras, cerca de 23 mil dólares, em um leilão em Devizes, na Inglaterra, no ano de 2016. O cracker da marca Spillers and Baker's Pilot foi guardado por um passageiro que ajudou a resgatar vítimas do naufrágio em 1912. Para a próxima. O novo proprietário desse cracker é um colecionador da Grécia. Eva Charbot, a sobrevivente brasileira do Paraguai. Mas como assim, Enio? A sobrevivente brasileira do Paraguai? Afinal de contas, ela é do Brasil, ela é do Paraguai? Calma, calma, meus amigos, calma. Vou explicar aos poucos essa história. A única coisa que eu posso dizer é que ela é brasileira. Agora, se ela é sobrevivente, aí eu já não sei, né? Por isso, sobrevivente do Paraguai. Sacou? Sacaram? Sacou? Tá bom. É o seguinte, em 1979, o Fantástico da Rede Globo exibiu uma matéria que dava conta de uma senhora de 81 anos que supostamente teria sobrevivido ao desastre marítimo do Titanic. Será mesmo? Em 2010, essa matéria foi desenterrada pela internet e viralizou. Logo no início, a voz de Cid Moreira anuncia que o nome da idosa é Eva Charbot e que ela tinha 14 anos na noite da tragédia. Esta é uma das sobreviventes da tragédia do Titanic. Era Eva Charbot, esta velhinha de 81 anos, que vive hoje no Retiro dos Artistas, no Rio. É dito também que a suposta sobrevivente teria nascido na Espanha e sido registrada no Brasil. A idosa ainda afirma que foi resgatada com sua mãe por um navio pesqueiro de bacalhau. Só que assim, não há nenhum registro de brasileiros na viagem inaugural do Titanic. Não há também registro de outros navios que vieram socorrer os sobreviventes, a não ser o Carpathia. E ainda assim, eles não retiraram nenhum sobrevivente direto da água. Os sobreviventes estavam todos em botes. Então, a dúvida que fica é: quem é Eva Charbot? De onde foi que ela surgiu? O canal Memórias Cinematográficas fez uma pesquisa sobre a Eva Charbot e eu vou deixar o link no comentário fixado para você que tem curiosidade de se aprofundar sobre a vida dela. Em resumo, ela era uma atriz de cinema e de teatro já aposentada, nascida em 1920, 8 anos depois do naufrágio. Em 1979, já octogenária, ela já tinha perdido o marido e o filho. E assim, ela foi viver no Retiro dos Artistas. 6 anos depois da reportagem do Fantástico, Eva Charbot partiu para a eternidade. E eu não posso encerrar esse vídeo sem mostrar a mensagem final dela da reportagem. A vida é boa, nós que não sabemos apreciá-la. Parabéns, Eva, parabéns. Eu acho que você foi a precursora do Terça Livre. E assim, a gente encerra esse vídeo sobre curiosidades a respeito dos sobreviventes do Titanic. Essas histórias são importantes para lembrarmos que por trás de toda a magia da indústria cultural existem pessoas reais como eu e você que viveram traumas e que precisam ter as suas memórias preservadas e respeitadas. Espero que você tenha gostado e se você tiver algum tema que a gente possa abordar nos próximos vídeos, sugira, comente aqui embaixo. E se você quer ver mais conteúdos como esse, não deixe de dar o seu joia ou o seu desjoia e de se inscrever aqui no canal para não perder nada. Até a próxima
e aloha!